Esse vídeo é para você que vive com as pernas cansadas. Principalmente no final do dia, quando você chega em casa, tem aquele cansaço, aquele desconforto importante nas pernas. Muitas vezes vai brincar com o filho ou com o neto e está indisposto. Aí você vai tomar algum remédio, algum analgésico e parece que isso não melhora. É uma indisposição muito grande, aquela inquietude muitas vezes nas pernas e você não consegue melhorar isso. E o que é pior, você acaba não dormindo muito bem e essa noite mal dormida faz com que no outro dia você acorde cansada, indisposta e até mesmo perca produtividade no trabalho. Eu sei como é chato isso, mas esse vídeo veio exatamente para você resolver isso. Através de 4 atitudes que eu explicarei aqui, você vai parar de sofrer com isso. É claro que a última atitude ela é a mais importante de todas, mas você implementando as 3 atitudes principais, você já vai ter uma melhora importante da tua saúde. Então não deixa de assistir esse vídeo até o final, que com certeza ele vai te ajudar, tá bom? Eu sou Alex Ornelli, cirurgião vascular, especialista em tratar e prevenir as doenças que acometem a nossa circulação. Como você já sabe, esse canal ele já ajudou milhares de pessoas para aliviar as suas dores, para evitar os problemas de má circulação. Então, se a tua saúde, se a saúde da tua família como um todo, se ela é importante, já aproveita, vai aqui embaixo, te inscreve no nosso canal e não esquece de acionar o sininho da notificação, que dessa forma, toda semana, quando tem vídeo novo, você é notificado, ok? Então vamos lá. Primeiro, todo mundo sabe que chegar ao final do dia com as pernas cansadas é muito sofrimento, é muito ruim. Porque quando você quer descansar, quando você quer sair com a família, ter um momento de lazer, você acaba tendo aquela dor chata. E isso acaba diminuindo a tua qualidade de vida. E por isso que eu fiz esse vídeo aqui, para nós entendermos o que pode estar acontecendo e para que você tome atitudes para resolver isso de uma vez por todas. Bom, primeiro, esse cansaço na perna, existem muitas causas, desde as causas sistêmicas, ou seja, causas que podem estar acontecendo no teu corpo como um todo, até as causas diretas do membro inferior. Quando a gente fala em causas sistêmicas, a gente tem que sempre fazer uma avaliação do paciente como um todo. Será que a tireoide está funcionando bem? Porque se a tireoide não estiver funcionando adequadamente, pode ser que você viva com as pernas cansadas. Aliás, um cansaço do corpo todo. Mas não é só isso. Às vezes você pode ter algum outro problema na tua saúde, um problema hepático. Quem tem problema no fígado pode ter também esse cansaço excessivo no corpo como um todo. Existem muitas causas de doenças que podem estar causando o cansaço. Às vezes você pode estar tomando algum medicamento. Esse medicamento pode estar inchando as tuas pernas, por exemplo, e se as pernas estiverem inchadas, talvez esse seja o motivo de você ter esse desconforto nas pernas no final do dia. Às vezes você não está tomando remédio algum, às vezes você está tomando pouca água, por exemplo, a pouca hidratação também faz você inchar as pernas, principalmente para aquelas pessoas que ficam o dia inteiro em pé ou o dia inteiro sentados. Essas pessoas que ficam muito tempo paradas, elas naturalmente podem inchar as pernas no final do dia. E esse edema no final do dia, essa perna parada o dia todo, pode fazer com que você chegue ao final do dia com dor nas pernas, mesmo você não tendo nenhuma doença. A gente também sabe que pessoas que não têm uma circulação boa, que têm varizes, por exemplo, são aquelas veias dilatadas e tortuosas, em que o sangue não está voltando adequadamente para o coração, o fato desse sangue ficar meio aprisionado, meio parado lá no membro inferior, também é um grande causador de cansaço, dor, sensação de peso, aperto no final do dia. Então, se você está olhando suas pernas e tem varizes, pode ser sim que essa seja a explicação. Mas é claro que tem muito mais. Todas as pessoas a partir dos 40 anos começam a perder massa muscular e força muscular. E se você não está fazendo uma atividade de fortalecimento, por exemplo, você também pode estar sentindo cansaço, inclusive muita fraqueza nas pernas, porque o teu músculo está muito fraco. Então, como eu expliquei, existem muitas causas. Às vezes você pode ter uma anemia, às vezes você pode ter uma dieta inadequada que está inflamando todo o teu corpo e que está causando dor nas tuas pernas. É muito comum no lipedema, os pacientes que não têm
têm uma alimentação que deveriam ter essa gordura logo abaixo da pele inflamada, e essa inflamação causa muita dor, causa retenção de líquidos, causa inchaço. Então, como eu disse, são muitas as causas, mas o objetivo do vídeo aqui é trazer algumas atitudes para você parar de sofrer com isso. Então vamos lá. 4 atitudes simples e fáceis que você pode implementar no teu dia a dia e parar de sofrer com isso. Vamos lá. Primeira atitude. Se você trabalha o dia todo em pé ou o dia inteiro sentado, naturalmente, essa falta de movimento do teu corpo, ela oxigena menos os tecidos. E por você não movimentar os músculos, essa oxigenação dos tecidos ela é diminuída, e isso pode causar, sim, um cansaço no final do dia. É claro, também aquele inchaço, como a gente diz, aquela retenção de líquido lá no final do dia. Esse inchaço, por você não movimentar, pode, sim, causar essa sensação de desconforto, peso, cansaço nas pernas. Foi, inclusive, feito um estudo, onde eles pegaram alguns pacientes, poucos pacientes, na verdade, foi um estudo pequeno, mas eles pegaram esses pacientes e botaram algumas horas deitados com a perna erguida, algumas horas sentados sem movimentar a perna e algumas horas sentados movimentando as pernas. Eles concluíram nesse estudo que aquelas pessoas que elevaram um pouco as pernas ou que movimentaram as pernas esporadicamente oxigenaram melhor os seus tecidos. A musculatura da panturrilha foi melhor oxigenada, então chegou mais oxigênio naquele músculo, e chegando mais oxigênio no músculo, eles tiveram diminuição da dor no final do dia. Essa foi a conclusão desse estudo. Então, o que a gente tira aí para você? Para você que trabalha o dia inteiro sentado, o dia inteiro em pé, o que você deve fazer? Tirar alguns momentos para levantar, caminhar algum pouquinho, a cada 2 horas você levantar, espichar, alongar um pouquinho as pernas, movimentar um pouco, caminhar um pouquinho. Ou se você está parada, não pode levantar, movimenta as pernas, fica movimentando, apenas movimentando as suas pernas a cada período. O fato de você movimentar as pernas pode aliviar sim o teu desconforto no final do dia. Se você puder elevar as pernas a cada 1h30, a cada 2 horas, deixar aí uns 5, 10 minutinhos elevada, melhor ainda. Mas só o fato de você movimentar as pernas, sim, já pode aliviar os teus sintomas lá no final do dia. Então, evita ficar muito parado, porque isso é o mais importante, está comprovado que isso pode sim aliviar tuas dores. Atitude número 2. Usar meia elástica compressiva. Então, a meia elástica de compressão é um dispositivo muito bom para ajudar as pessoas a terem menos dor, menos inchaço na perna no final do dia. A meia elástica, inclusive, serve como um mecanismo anti-inflamatório do teu membro inferior. Então, claro que ela tem muitos benefícios. Tem que ter muito cuidado que tem pessoas que não podem usar meia elástica compressiva, principalmente aquelas pessoas que têm problema na circulação arterial, aquela circulação que leva o sangue para a extremidade. Essas pessoas têm que ter cuidado com o uso da meia, mas a grande maioria das pessoas podem fazer uso. Eu sempre oriento as pessoas buscarem ajuda médica para ver se no caso delas podem usar a meia elástica. Mas se você não tiver contraindicação à meia elástica compressiva, a meia elástica compressiva sim pode ajudar você a diminuir esses sintomas. Tem muitos estudos aí mostrando os benefícios da meia elástica, mas eu só vou contar um para você. Teve um estudo com guardas de segurança que eles fizeram o seguinte: eles pegaram vários guardas que usavam meias normais, outros guardas que usavam meia de baixa compressão e outro de moderada compressão. 3 grupos de pessoas, de guardas de segurança, e eles botaram as meias nesses pacientes. Chegou no final do dia, aqueles indivíduos que usavam a meia normal, sem compressão, referiram inchaço, dor, peso, cansaço nas pernas. Eles trabalharam 12 horas com a meia normal ou a meia de compressão. E aqueles pacientes, aquelas pessoas que trabalharam o dia todo em pé com a meia, não tiveram esses sintomas. E como eu falei, existem muitos trabalhos mostrando isso. Esse é apenas um exemplo, mostrando o benefício da meia elástica para você sentir menos desconforto no final do dia. Então, se você trabalha muito em pé, muito sentado, você já viu a primeira atitude, que é movimentar as pernas. A segunda atitude, usar uma meia elástica compressiva. Existe meia elástica que vem até a coxa, meia inteira, meia que vem até abaixo do joelho. O fato de comprimir a panturrilha já ajuda muito. Isso é o principal. Então, abaixo do joelho, você pode ter uma meia fácil de usar e que você pode ter como hábito no seu dia a dia, se você tem uma longa jornada aí de trabalho em pé ou sentado. Então essa é uma atitude que vale a pena você implementar. Terceira atitude. Bom, muitas pessoas são adeptas ao sedentarismo. O sedentarismo é uma das principais causas
de dores nos membros inferiores. Então, se você não está praticando atividade física, a partir de agora você vai começar a praticar alguma atividade física, porque está comprovado os benefícios da atividade física em todo o teu corpo, na mente, no corpo como um todo, são fantásticas, não tem como você não praticar uma atividade física. E no caso de dores nas pernas, isso é muito comum, a gente vê todo dia paciente com dor nas pernas. Eu indico atividade física, ele volta dali 45 dias dizendo, doutor, minhas dores melhoraram muito. Por quê? Porque ele botou o corpo em movimento. Mas quanto tempo e qual atividade eu preciso fazer para aliviar as minhas dores no final do dia? Qualquer atividade que você fizer, é melhor do que nada. Vamos imaginar que você não faz nada. Se você já colocar uma atividade aí no teu dia a dia, qualquer tempo que seja já é melhor do que nada. Mas vamos ao que eu oriento. No mínimo, 150 minutos por semana. São 2 horas e meia de atividade. Você pode começar fazendo uma caminhada, ou fazendo uma bicicleta, uma corrida, uma natação, ou algum esporte que você goste. Isso é o mais importante. A cada ano que passa, principalmente a partir dos 40 anos, a gente está perdendo massa e força muscular. E você precisa fortalecer esse músculo, porque lá na tua idade avançada você vai precisar muito dele. Então precisa fortalecer a musculatura. Então, no mínimo 150 minutos. Como eu falei, o ideal é que você faça 150 minutos de aeróbico, caminhada, essas coisas que eu falei aí, e intercale 2 dias na semana com atividades de fortalecimento muscular. Você pode fazer elevação da panturrilha, você pode fazer agachamentos. Olha só, um agachamento bem fácil para você fazer, levantar e sentar da cadeira. Vai lá, levanta e senta, sem se escorar. Já vê como é que você faz aí para levantar? Você está sempre se escorando para levantar? Se você está se escorando para levantar, é sinal que já tem problema. O normal é a gente poder levantar sem se escorar e sem perder o equilíbrio. Então você tem que começar a treinar isso, porque lá na idade avançada você vai precisar muito disso. Então vai lá, levanta e senta 15 vezes, repete 3 vezes isso, faz a elevação da panturrilha, repete 3 vezes isso, você já fez 2 exercícios de fortalecimento muscular com o teu próprio corpo. Então precisa colocar fortalecimento muscular. Porque o ideal é intercalar aeróbico com exercícios resistidos, exercícios de fortalecimento muscular. O ideal é que você não fique mais do que 2 dias sem praticar uma atividade. Então, se você praticar dia sim, dia não, dia sim, dia não, você já está fazendo o excelente para cuidar da tua saúde e diminuir esse desconforto nas pernas. Eu não tenho dúvida que se você colocar essas 3 atitudes aí, você vai melhorar muito esse desconforto nas pernas. E claro, como eu falei, a 4ª atitude ela é a mais importante. Por que ela é mais importante? Porque você tem que tratar a causa do problema. Se você tem obesidade, você precisa diminuir o teu peso, porque essa obesidade também está sobrecarregando as tuas pernas. Se você tem varizes, você precisa tratar essas varizes para que elas não piorem no futuro e para que você tenha saúde nas tuas pernas. Se você tem alguma outra doença qualquer, se você tem anemia, doença na tireoide, qualquer doença sistêmica, você tem que regular muito bem esse teu problema para que isso também melhore os sintomas que teu corpo está mostrando para você, que as coisas não andam muito bem. Então, procurar ajuda médica para identificar a causa do teu problema é fundamental para você tomar a atitude certa, e essa é a 4ª atitude que eu falei, tá bom? Se esse vídeo ajudou você, eu peço que você mande no grupo de família, pega lá no WhatsApp, manda no grupo para as pessoas que você gosta. Sabe aquela pessoa sedentária que não pratica atividade? Manda esse vídeo para ela entender que muitas vezes as dores dela é apenas por isso. E atitude simples que você pode implementar só pensando em parar de sofrer e colocar essas atitudes, elas podem fazer toda a diferença na tua vida como um todo, principalmente lá no futuro, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.